Oi, tudo bem? Eu sou o Creteu e esse é o curso GNU Linux no Debian com o professor Creteu. Nós estamos aqui na aula de instalação do Debian. Como eu falei, eu ia gravar 3 partes. A primeira parte usando o instalador gráfico numa máquina com o EFI e com o sistema de particionamentos GPT. Nessa segunda parte, a gente vai usar o instalador em modo texto, numa máquina que tenha BIOS e o sistema de particionamento MBR. Para na terceira parte, a gente solucionar problemas, falar de problemas que possam ocorrer durante a instalação. Tá gostando? Quer ajudar? Quer apoiar? Dá o joinha no vídeo, compartilha com seus amigos, clica no sininho para receber as notificações. Se você quiser dar uma ajuda financeira, no link na descrição do vídeo, a gente tem o link do PagSeguro para você poder fazer isso. Bom, conforme a gente sempre fala, e já fez isso na outra aula, a gente chama esse tipo de instalação narrada, porque é uma instalação que a gente vai falando a cada interação que o instalador faz, a cada pergunta que a gente tem que responder, a gente aproveita para poder discutir quais são as opções, o que significa aquilo que está sendo perguntado e coisas desse tipo. Nessa instalação, eu vou usar novamente o primeiro DVD, o DVD 1, do Debian estável, atualmente chamado Buster. Nós vamos usar o instalador em modo texto, usando uma máquina que tenha BIOS e sistema de particionamento MBR. Eu estou imaginando e fiz dessa forma a minha máquina virtual, imaginando que você tenha um outro sistema operacional, por exemplo, você tenha o Windows. Se você não tiver, melhor ainda para você, mas a instalação vai atender você também, porque a gente vai mostrar as duas formas. Eu quero lembrar também que usar o instalador em modo texto durante a instalação, usar o instalador em modo texto efetivamente, não tem nenhuma relação com o que efetivamente a gente vai instalar. Eu posso usar o instalador gráfico e instalar um ambiente sem ambiente gráfico e posso instalar, usando o instalador em modo texto, e instalar um ambiente gráfico, que aliás é o que a gente vai fazer. A gente pode perceber nessa tela que ainda está pequena, e eu já vou lá para a máquina virtual, para na máquina virtual a gente já começar a discutir as questões sobre a instalação. A primeira delas é aqui. O que nós temos aqui? Temos a tela do Groovy. Como é que isso apareceu? Eu peguei o pendrive que eu preparei, ou o CD, ou o DVD, ou no meu caso aqui, a imagem ISO, porque eu estou mostrando numa máquina virtual. A gente já percebe aqui na tela do Groovy, porque aparece ali Groovy Linux, aparece Debian GNU Linux Installer, menu BIOS Mode. O que é o BIOS Mode? Sinal de que ele deu boot usando a MBR, então no modo BIOS. Eu vou selecionar, tenho aqui Graphic Install, porque a gente pode fazer a instalação em modo texto ou em modo gráfico, independente da máquina ter BIOS ou o EFI. Essa apenas foi uma escolha que eu fiz aqui de instalar no modo texto nessa máquina. Então a gente vai escolher a opção Install, que está aqui no menu do Groovy. O que acontece agora? O sistema está bootando, ele estava parado apenas no bootloader, que é o Groovy, né? Repara que se você já viu a aula da instalação em modo gráfico, ou se você já instalou em modo gráfico, você vai perceber que as interações são as mesmas. As perguntas são as mesmas, até porque o programa que está rodando por debaixo do que está sendo apresentado é o mesmo. Então não tem nenhuma diferença, não é mais fácil, não é mais difícil. Em algumas circunstâncias, é até mais recomendado fazer a instalação em modo texto. Por quê? Se você tem uma máquina que a placa de vídeo é complicada, precisa de firmware não livre, ou tem alguma dificuldade, ou é muito fraca a placa de vídeo, coisas desse tipo, o modo texto te permite fazer a instalação sem nenhum problema, sem ter essa dificuldade inicial. Então, às vezes, você tenta fazer no modo gráfico e encontra um problema, vai para o modo texto, não tem dificuldade. Como é que a gente vai fazer aqui? A primeira pergunta diz respeito à linguagem que a gente quer usar durante o processo da instalação.
Da mesma forma, o padrão aqui é o inglês. A gente não tem mouse aqui. Quer dizer, não é um modo gráfico e não está funcionando o mouse. Então, para a gente fazer as escolhas, a gente vai ter que usar as setinhas, no caso de subir e descer, né? Então, a gente tem aqui o inglês e a gente pode subir e descer aqui para escolher o idioma que a gente quer fazer a instalação. Nós vamos escolher o português do Brasil, tá? Então, eu estou setinha para cima, setinha para baixo. Quando eu chego na opção que eu quero, eu vou apertar Enter para selecionar essa opção. Selecionado o idioma português do Brasil, ele já imagina que a gente esteja no Brasil. Então, ele me permite aqui escolher e traz como padrão o Brasil. A gente ainda pode escolher Portugal ou outro. Outro diz respeito aos países na África que também falam o português. Aliás, o creteu é uma palavra que vem de um desses países, Cabo Verde. Nós vamos usar o Brasil aqui durante a instalação. Escolhido isso também, segue a escolha do teclado, do mapa de teclado, né? A gente precisa escolher que mapa de teclado, que é para poder as teclas ficarem tudo na posição correta, com acentuação e tudo. No Brasil, os equipamentos vendidos no Brasil normalmente vêm com o teclado chamado ABNT2. É aquele que tem o C cedilha. Eventualmente aí você tem um equipamento que veio de outro lugar e tem um outro tipo de teclado, muito comum também, que é esse aqui chamado inglês americano. O meu é um pouco incomum, que é o japonês, né? Mas nós vamos de teclado português brasileiro aqui para ficar mais próximo com o que a maioria vai acabar por escolher. Apertei o Enter para fazer aquela seleção, ele começa a ler as ferramentas que estão no CD, que no nosso caso aqui é uma imagem ISO, mas pode ser o CD ou DVD, e vai carregar programas, porque, lembrando, o sistema operacional já está funcionando e está rodando um programa que é o instalador do Debian. Bom, detectou essas informações, ou seja, rodou programas que fazem funcionar cada uma dessas etapas, como, por exemplo, a rede. E ele aqui está tentando obter a conectividade de rede através do protocolo DHCP. Então, se na sua casa você tem um roteador, ou um roteador Wi-Fi, ou um roteador cabeado, se você tiver um roteador Wi-Fi, durante o processo de instalação, vai ser perguntado as informações de rede para isso, né? Aqui a gente está funcionando como se estivesse usando uma rede cabeada. Chegando nessa parte, ele pergunta o nome que a gente quer dar para essa máquina. Eu sugiro você sempre escolher um nome que seja importante para você. Um nome que tenha a ver com alguma coisa, algum assunto que você gosta, né? Dessa vez, eu vou escolher uma outra pessoa aqui para colocar o nome. Uma pessoa que eu considero muito importante e que me faz ter lembranças e coisas desse tipo, né? Eu vou colocar aqui uma que é professor, ok? Então, é uma profissão muito importante, eu sou professor, meu pai é professor, então eu escolhi aqui professor, por nome dessa máquina. Se os professores fossem mais valorizados, a gente provavelmente estaria numa condição de educação muito melhor aqui no país, não é verdade? Bom, essa pergunta agora diz respeito a domínio. Se você estiver usando a máquina numa empresa, numa corporação, é capaz de você precisar colocar essa máquina nesse domínio e usar como pesquisa lá à frente por um domínio. Não é o caso de uma instalação caseira comum, tá? Se for o caso da sua instalação, você indica qual é o domínio. Se você não souber, vai perguntar para o administrador da rede, mas numa instalação doméstica comum, a gente pode deixar esse campo em branco. E eu novamente vou apertar Enter, porque a gente completa a seleção dessa forma. Aqui chega o momento de pedir a senha do root, a senha que vai ser usada pelo usuário root, que eu costumo chamar de a toda poderosa rootinha. Então, o usuário root é um usuário muito importante para qualquer sistema Unix-like, parecido com o Unix. É o usuário que tem o número de identificação, o ID, 0. Ele é o todo poderoso. E ele, de fato, pode tudo, tá? Diferente de outros sistemas operacionais em que você ouve assim, ó. Repara,
A diferença fundamental, uma das diferenças fundamentais no GNU, é que aqui é você quem está sob o controle. E é você que coordena tudo o que vai acontecer. Tudo que o usuário root disser para fazer, será feito, mesmo que isso venha comprometer o funcionamento da sua máquina. Tem outro sistema operacional, aquele da janela azul que quebra, que parece ter uma entidade, né? Então, você é o dono da máquina, você tem o usuário administrador e você, através de um comando, diz para que o sistema faça uma tarefa. E ele responde, o Windows não pôde fazer isso porque isso ou aquilo outro. Quer dizer, aqui não tem isso, cara. Aqui é você quem manda. Então, se você usando o usuário root, mandar apagar alguma coisa, por exemplo, que é imprescindível para o sistema funcionar, simplesmente apaga. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, usar o usuário root é importante para as tarefas administrativas. Esse usuário não deve ser usado para navegar na web, para responder e-mail, para fazer essas atividades típicas dos usuários. Tá claro isso, né? Então, aqui na hora de configurar a senha do root, eu vou fazer diferente do que eu fiz na outra instalação, que é para poder aproveitar uma parte numa e outra parte na outra. Na outra, eu defini uma senha de root. Quando a gente define uma senha de root, para fazer essas tarefas administrativas, a gente vai precisar usar um programa chamado su. E com esse programa, ter os privilégios de root e aí fazer as tarefas administrativas, dando a ele a senha de root. Eu aqui vou deixar em branco. Deixando em branco, e é o que diz essa explicação, que eu recomendo que você, quando for fazer a instalação, leia não só essa mensagem, mas todas as outras que aparecerem. Eu vou deixar em branco, de modo que no lugar de eu usar, como é que eu saí do campo que eu estava de colocar a senha do root para chegar no continuar? Eu fiz isso com a tecla Tab, tá? Então a tecla Tab na instalação em modo texto, ela muda o campo, os campos de pergunta que tem naquela interação. O que a gente faria com levar o mouse e dar um clique, a gente aqui muda de campo para campo usando a tecla Tab. Então, deixando a senha de root em branco, esse usuário não é que vai ficar sem senha no sentido de que qualquer um pode usar sem fornecer a senha. Não é isso. Ele fica sem uma atribuição de senha. Então, não há nenhuma senha para ele. Ninguém vai conseguir ter acesso como root diretamente. O fará de maneira indireta, usando um comando chamado sudo. Com esse comando sudo, os usuários que fizerem parte de um grupo que também tem esse nome, sudo, poderão ter os privilégios do root. Então, se a gente quer fazer uma tarefa administrativa, na hora de escrever isso via linha de comando, a gente coloca antes, precede com sudo. Se a gente fizer parte desse grupo que pode vir a ser privilegiado, a gente consegue os privilégios do root usando a senha do próprio usuário. Eu vou apertar Enter para continuar. Então agora me pergunta, aliás, pediu para eu colocar de novo a senha de root, eu vou dar Enter outra vez. Agora eu tive que falar então duas vezes, né? Porque eram duas vezes a senha, eu precisei indicar duas vezes que eu queria realmente deixá-la em branco, que não tinha sido um engano. Ele agora pergunta o nome do usuário, eu vou colocar aqui o nome do usuário. Lembrando que nome de pessoas podem ter letras maiúsculas e minúsculas, sem nenhum problema, como você está cansado de saber. Nomes de usuário, a gente sempre usa as letras, exclusivamente as letras minúsculas. Então, eu vou colocar meu nome aqui e apertar Enter. Porque eu disse que sou Paulo Creteu, ele imagina que a minha conta de usuário, o meu nome de usuário, que tem a ver com o sistema e não comigo como pessoa, seria Paulo, o meu predileto. Mas não é. O meu predileto é Creteu e eu vou colocar aqui então Creteu e apertar o Enter. Ele agora pede para eu digitar uma senha. Eu vou digitar a senha e depois repetir a senha para confirmação. Se eu quiser ver a senha, eu com a seta venho até o campo onde está mostrar a senha e aperto a barra de espaço para mostrar a senha. Como vai ser um exemplo, eu estou usando uma senha muito simples, vou apertar a barra de espaço para você ver qual é. Apareceu ali, ó, 4321 foi a senha que eu usei, tá? Não vai tentar acessar aqui não, hein? Vamos lá, com Tab novamente, eu fui para o continuar e apertei o Enter. Ele agora vem na etapa de configuração do relógio, do horário da máquina.
Como é que ele vai fazer isso? Através da definição de fuso horário. E a gente escolhe uma cidade. Nesse caso aqui, foi escolhida a cidade de São Paulo. Eu vou mudar isso aqui. Ou melhor, na cidade não, o estado de São Paulo. Então vamos no estado de São Paulo, apertar um Enter. E então estamos escolhido aqui o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo, afinal, todos têm o mesmo fuso, né, em todas as cidades do estado. Se você tiver numa localidade diferente, você naturalmente vai escolher uma localidade diferente. Agora a gente chegou num momento que é crítico, que é o momento de particionar o disco. Como eu havia sugerido lá na aula de instalar sistema operacional, eu disse para que você criasse, caso fosse fazer dual boot, uma partição separada, né, livre, sem nenhum tipo de informação lá, sem nenhum dado lá, para que a gente pudesse usar aqui. Como é que a gente vai escolher aqui? Se você for instalar o sistema operacional usando todo o disco, você pode chegar nessa opção de usar o disco inteiro. Não seria ruim, né? Manter o Debian na máquina, só o Debian, ó, fica jóia. Mas, se você tem mais de um sistema operacional e ainda não pode abdicar do Windows, por exemplo, fazendo as orientações que a gente fez, você consegue usar aqui o maior espaço contíguo, que vai ser justamente aquele espaço que ficou separado. Se a tua instalação é mais intrincada, aí você pode querer ir para o modo manual. No modo manual, você pode definir vários particionamentos, vai fazer várias partições, aproveitar as que já tem e por aí afora. Não cabe nessa instalação básica. Nós vamos usar o maior espaço livre contíguo. Apertei o Enter e ele então me pergunta mais uma coisa aqui, que é a seguinte: como é que é o esquema do particionamento? Ou seja, esse espaço que vai ser usado vai ser dividido ainda, e vai ser dividido em quantas partes? A forma mais comum para os iniciantes é ter todo o sistema numa única partição. Existe uma outra forma de separar a partição do sistema da partição onde vão estar os dados dos usuários, que é o que a gente chama de /home. E tem uma forma mais típica para servidores, que a gente tem o /home, o /var, o /tmp, tudo separado. De novo, muita gente sempre pergunta, mas qual é o melhor? Olha, de novo eu digo, nunca tem o melhor, tem o mais adequado. Nesse caso, eu penso que o mais adequado é deixar tudo numa única partição. Se você quiser separar o home, também é uma boa opção. Você pode fazer assim, dando Enter para selecionar esse particionamento. Chegamos aqui então numa tela de confirmação que mostra como é que ficou. Você repara que aqui eu tenho uma partição de número 1, primária. É claro que os tamanhos aqui estão pequenininhos, porque é numa máquina virtual, né? Então eu deixei 1,1 GB apenas para a primeira partição, que era como se eu tivesse aí o Windows instalado. Então, se você tem o Windows instalado, provavelmente vai ter aí uma partição, ou até às vezes mais de uma, ocupando uma quantidade de espaço bem maior. Mas se você reparar, você vai ver que o sistema de arquivos que está sendo usado aí é o NTFS, justamente para dar a mesma impressão, caso você esteja instalando numa máquina que você está fazendo dual boot com o Windows. Aí ele separou o espaço maior contíguo, que eu deixei de quase 10 GB, né? Ele separou em duas partes de novo. Uma delas para montar o barra, uma delas para usar a partição principal, onde todos os arquivos de dados vão estar, e uma segunda para ser o swap. O swap é o espaço de troca. Então, a memória total que o sistema vai ter é o somatório da memória física, o quanto de RAM tem a sua máquina, com o espaço de swap. É importante ter isso? Olha, para um desktop, eu acho que é importante. Especialmente se você desejar hibernar. Se você precisar ou quiser usar o recurso de hibernar, a memória vai ser armazenada toda nesse espaço de swap para poder fazer a hibernação. O swap serve, então, para aumentar a memória de uma maneira fictícia, por isso chama memória virtual. Com essa divisão, e aí eu poderia ainda aqui fazer outras coisas mais complexas, que não vão ser feitas nesse sistema de instalação que a gente está fazendo aqui, que é configurar RAID, configurar volumes lógicos, que chama LVM, configurar volumes criptografados, que usa uma tecnologia chamada LUKS, né? Então o instalador ele é simples, mas ele pode fazer todo tipo de instalação.
Como a gente está fazendo uma primeira instalação, a gente vai fazer o mais básico. Então agora eu vou finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco, apertando Enter. Para não cometer bobagens, ainda tem mais uma tela de confirmação. Até esse momento, nada foi gravado no HD. Portanto, se você desistiu, se você agora olhou com mais atenção e reparou que o particionamento não está do jeito que você quer, você pode voltar atrás. Pode voltar atrás em todo o processo de instalação ou pode voltar atrás em qualquer etapa do processo de instalação, né? Então, nesse momento é que vai ser a resposta crucial. Se eu escolher sim aqui, eu usei a seta para a esquerda, tá? Para ir do não para o sim, a seta para a esquerda, para ir do sim para o não, a seta para a direita. Se eu escolher esse sim, aí efetivamente o particionamento vai ser feito e vão ser gravados, e no caso vai ser criados sistemas de arquivos, ou formatado, como a turma costuma chamar, não é? Então, apertei sim aqui, o processo efetivamente vai ser feito. Feito o particionamento, é bem rápido, né? Talvez na sua máquina demore um pouquinho mais, porque o espaço que você vai usar é maior do que apenas 1 GB e de que apenas 10 GB que eu estou usando para o sistema aqui. O que está sendo feito aqui? Está se instalando, o instalador está copiando os arquivos do que é chamado sistema básico. O sistema básico é um conjunto de pacotes do Debian que são essenciais para o funcionamento completo do Debian. Quer dizer, esse sistema básico, eu consigo fazer qualquer coisa com o Debian. Então, eu tenho um Debian completamente funcional. É claro que eu não tenho todos os programas, mas ele é completamente funcional. Então, eu tenho funcionalidade para poder instalar quaisquer outros programas que eu queira depois. Então, o instalador básico, às vezes, pode ser a única coisa que tenha na máquina. Eu posso fazer uma instalação apenas do sistema básico e usá-la posteriormente para fazer instalação de outras coisas. Em servidores, às vezes é quase isso que a gente faz, tá? A gente instala um sistema básico, talvez com uma ou outra ferramenta a mais, e a partir daí faça a instalação das outras coisas que se farão necessárias num servidor. Os arquivos que estão sendo trazidos e os pacotes estão vindo do próprio CD. Por isso que eu acho mais adequado usar o DVD-1, né, do que usar o NetInst. Porque a outra forma de instalação, que é o NetInst, o resultado final é o mesmo. Mas nesse momento, ao invés de buscar do disco, estaria buscando através da rede, e que fatalmente é mais lenta do que a leitura do disco. Se você tem uma boa conectividade e não instala toda hora, beleza, o NetInst vai te atender. Se, no entanto, você muitas vezes precisa instalar, não porque você está reinstalando, porque você já sabe que nesse canal reinstalar jamais, mas porque você participa de festival de instalação, instala na casa do amigo, instala na máquina do amigo, do irmão, do namorado, da namorada, não é? Do marido, da esposa, do companheiro, da companheira e assim por diante, é legal ter já o CD na mão, né, cara? Porque aí qualquer coisa, rapidinho, ele está lá para fazer a instalação. Esse sistema básico está quase completo aqui, vamos aguardar, olha lá, 97%, está buscando, como eu falei, todos os arquivos estão vindo do CD, então a gente ainda aqui não está precisando buscar nada da rede. Ele agora, então, nos solicita se a gente quer ou não ler outro DVD. Por que isso? Nós estamos usando apenas um. Mas imagine que você tenha baixado vários DVDs, é agora a hora de dizer que você tem outro e eventualmente trocar lá no aparelho leitor de DVD ou de CD para colocar esse outro. Quando é que isso é interessante? Quando você vai fazer uma instalação num local, por exemplo, que ainda não tem conectividade. Então, para você poder ter as escolhas completas do instalador e instalar um sistema com um monte de pacotes, esses pacotes têm que vir de algum lugar. Então, se você tiver todos os outros CDs, ou vários outros CDs, você consegue fazer a instalação assim. O usual, então, para casos mais comuns, a gente só usa um DVD. Então, nesse momento, a pergunta se quer ler outro DVD, tem a resposta não, e assim eu vou responder não. Agora ele pergunta sobre o gerenciador de pacotes. No Debian, a gente tem o apt, né, como gerenciador de pacotes.
E o apt, essa ferramenta, e todos os outros gestores de pacote do Debian, nativos do Debian, né, gráficos ou não gráficos, vão usar essa base, a base do apt. E os pacotes do Debian, eles estão sempre em servidores do Debian, chamados mirrors, ou espelho de rede. Então, ele nos pergunta aqui se a gente quer configurar o espelho de rede. Eu vou dizer que a gente sim quer configurar o espelho de rede, para que no nosso processo de instalação já possa, inclusive, fazer atualizações, caso existam atualizações. E também buscar os pacotes que a gente escolha, que eventualmente não estão no DVD. De novo, como o tempo todo eu venho escolhendo o Brasil, foi escolhido aqui, por padrão, usar o Brasil como o repositório para buscar esses pacotes. Se você não tiver no Brasil, pode escolher outro, ou pode escolher outro da forma que você quiser. Normalmente a gente procura escolher aquele servidor que está mais próximo fisicamente da gente, porque ele vai ter, pelo menos potencialmente, uma capacidade maior de banda, uma latência menor, e aí a gente vai conseguir baixar as coisas melhor. Então eu vou dar o Enter para selecionar o Brasil. Ele aqui me apresenta uma lista de repositórios oficiais do Brasil. Então tem aqui da Universidade Federal do Paraná, tem aqui da UFSK, que é a Universidade Federal de São Carlos, né? Fica em São Carlos, a Universidade Federal de São Francisco, que eles chamam, inclusive, se não me engano. Nós vamos escolher esse que é o padrão que está aí, que ele é uma CDN. CDN é um recurso de rede em que, através da resolução de nomes, é como se fosse um proxy reverso. A gente vai certamente fazer uma aula para falar disso também. Eu vou escolher esse que é o padrão, é o que eu tenho usado ultimamente e tem me atendido muito bem. Se você perceber, num dado momento, durante o uso do seu Debian, que esse não está sendo bom para você, existe até um pacote, né, para fazer isso. Mas eu vou gravar uma aula sobre isso também, que eu acho que é bastante interessante. Eu não quero me estender na instalação para o vídeo não ficar tão longo. Eu vou escolher então o padrão deb.debian.org. A pergunta aqui agora diz respeito à configuração de proxy. Nas redes domésticas, normalmente o pessoal não usa proxy. Se na sua casa é diferente, você deve ter sido o responsável por isso, ou seja, você que deve ter configurado o proxy, você sabe essas informações. Se você está instalando num ambiente corporativo, se você não sabe a informação, o administrador da rede há de saber. Nós aqui não estamos usando proxy e, portanto, eu vou deixar esse campo em branco apertando o Enter. Nesse momento, o instalador chamou o programa apt para funcionar e ele está buscando, nesse repositório que eu escolhi, a lista de pacotes com as informações de cada um desses pacotes, para que eu possa sempre estar atualizado com essas informações. Então, quando a gente mais para frente for ver pacotes, vai entender muito bem qual é essa mecânica, não é? Mas aqui nesse momento estão sendo baixadas as listas dos pacotes com todas as informações técnicas sobre o pacote. Esse processo já está usando rede, né? Já está usando a conectividade de internet, então o tempo que isso demora é variável diante de como é que estão as condições de internet. Eu quero de novo aqui então aproveitar esse tempo que está demorando um pouquinho até, para mostrar que durante o processo de instalação a gente tem um sistema operacional já em funcionamento e rodando. E eu quero mostrar então que nesse processo de instalação, a qualquer momento, eu posso teclar Ctrl Alt F3, por exemplo, e eu venho para uma tela preta, que se eu apertar Enter, é uma tela de terminal, e eu posso ver aqui os processos que estão em execução. Dá para a gente ver, por exemplo, por aí que tem aqui Methods HTTP. Isso aí, na verdade, é o download da lista de pacotes. Ó, eu tenho ali apt-get e assim, e uma porção de parâmetros que foi o instalador que colocou isso. Então, o sistema está vivo, ele está rodando e eu já consigo interagir com ele. Eu vou agora apertar Ctrl Alt F4, porque com o Ctrl Alt F4 a gente consegue sempre ter informações detalhadas do que está acontecendo. Então, se a gente tem algum erro, se ocorre algum erro, o primeiro lugar que a gente deve observar é essa tela, esse terminal, que a gente chega através do Ctrl Alt F4,
porque a gente consegue ver uma mensagem de erro que possa elucidar o problema que está acontecendo. Agora eu vou apertar Ctrl Alt F1 e com Ctrl Alt F1 eu volto para o instalador. Você reparou que enquanto eu estava lá passeando pelos terminais, o processo continuou e já chegou na interação seguinte. Essa interação pergunta sobre o concurso de popularidade, ou Popularity Contest. Essa informação eu acho que é bem bacana de passar para o Debian. Esse programa, ao ser instalado, ele envia um relatório de maneira anônima toda semana para o projeto Debian com os programas, com os pacotes que você tem instalado na sua máquina. De modo que o projeto Debian tem uma noção de quais pacotes estão sendo mais e quais estão sendo menos utilizados, o que ajuda bastante no desenvolvimento, no mantenimento, na manutenção dessa estrutura toda. Eu vou então escolher, como eu faço por padrão, e acho que já é uma forma de colaborar com o projeto Debian, eu faço questão de participar do concurso de popularidade. Eu vou responder sim, apertando Enter. Agora a gente chega na parte de instalar os softwares que a gente deseja. Essa é aquela parte que eu falei anteriormente, que é a que demora mais, né? Então aqui, como eu estou usando um notebook, o sistema já reconhece essa história e traz por padrão aqui um ambiente de área de trabalho do Debian selecionado. Essa seleção, a gente com a seta anda para escolher se a gente quer selecionar ou não. Se a gente quer mudar a seleção, a gente aperta a barra de espaço. Tá? A gente tem vários ambientes que a gente pode escolher. GNOME, XFCE, KDE Plasma, Cinnamon, Mate, LXDE, LXQT. No Debian ainda tem mais uma porção de outros, tá? Pelo menos uma dezena ou duas dezenas de opções diferentes de ambientes de área de trabalho, tá? Ou até sem nenhuma área de trabalho gráfica, né? Eu vou escolher aqui uma que eu usei bastante tempo, eu não tenho usado ultimamente, que ultimamente eu estou usando o i3, que é um Window Manager que nem aparece aqui, mas que a gente pode instalar depois. Eu vou usar o MAT. O MAT é um ambiente de trabalho bastante interessante, porque eu considero que ele é leve, sob o ponto de vista de consumir recursos computacionais. Ele é derivado do GNOME. O GNOME, quando teve uma mudança de versão, que passou da versão 2 para a versão 3, existiram modificações bastante drásticas nas versões de GNOME da 2 para 3, mudando completamente o ambiente, né? O MAT é um fork que a gente chama, né? Ele é uma continuação do que seria o GNOME 2, mas agora aperfeiçoado e atualizado com as ferramentas mais recentes e tudo isso. Eu vou escolher a instalação dele. Vou escolher também a instalação de um servidor SSH. O servidor SSH serve para a gente fazer administração remota, via linha de comando. E que eu acho bastante bacana você saber isso, porque além de te ajudar até no processo de administração do seu desktop, vai poder fazer você aprender uma porção de coisa que vai poder servir para um trabalho que você venha trabalhar nessa área. Eu vou agora apertar a tecla barra de espaço para selecionar então o servidor. Então eu resolvi instalar aqui ambiente de área de trabalho, o ambiente chamado MAT, o servidor de impressão. Eu não tenho impressora aqui, eu vou apertar a barra de espaço sobre ele para tirar. Não vou instalar o servidor de impressão. Se você tiver impressora aí, é importante você instalar o servidor de impressão para poder imprimir na sua impressora. E eu vou então escolher ambiente de área de trabalho, o MAT, o servidor SSH e os utilitários do sistema padrão. A gente aperta a tecla Tab, vai até o continuar, e agora aqui eu aperto o Enter e ele vai começar a baixar. Olha, repare aqui que está indo bastante rápido. Por quê? Porque nesse momento está baixando do próprio CD, não está precisando da conectividade de internet, né? Esse processo costuma demorar, dependendo da conectividade de internet, alguma coisa entre meia hora, 40 minutos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu nesse momento vou dar uma pausa e prometo a vocês que eu volto assim que tiver uma nova interação. Daqui a pouquinho a gente volta. Estou de volta. Passaram aí uns 25 minutos
meia hora, não mais do que isso. A conectividade aqui não tá ruim. E nós chegamos para mais um ponto da instalação, que é um ponto crítico, que é sobre o bootloader. Então, nessa instalação, ele identifica que não há outro sistema operacional. Aqui na minha máquina virtual não há. Na sua, provavelmente, a condição é diferente. Mas o GRUB, que é o bootloader, precisa ser instalado. Ou seja, ele precisa ser copiado para uma porção do disco, que é o MBR, que é o Master Boot Record, para poder a máquina iniciar, poder a máquina bootar. Então ele aqui está me perguntando se eu quero ou não instalar o bootloader. O nosso padrão aqui vai ser dizer que sim. E agora ele me pergunta em qual dispositivo eu quero instalar. Se você tiver mais de um disco, você vai ter que escolher aquele que no setup da sua BIOS, que na configuração da sua BIOS, é o primeiro a ser usado, o primeiro no qual a BIOS vai procurar por um bootloader. No nosso caso aqui da máquina virtual, é o /dev/VDA. VDA vem de Virtual Disk A, o primeiro disco virtual. Na sua máquina, provavelmente será /dev/SDA, algo desse gênero, porque é mais comum ter esse tipo de barramento nas máquinas reais do que como esse que está na máquina virtual. Então eu vou escolher, veja que não é a partição, é o disco, tá? Então é VDA. Nos sistemas GNU Linux, os discos recebem um nome dentro desse diretório /dev e a gente vai ter a oportunidade de ver em detalhes isso. Então nós vamos escolher o VDA, que é o primeiro disco. No nosso caso, além de primeiro, é o único. Não houve nenhuma interação do tempo que a gente ficou em pausa, né? Então essa é a interação final, inclusive, da instalação do bootloader. Instalado o bootloader, ele começa a finalizar a instalação e terminou. A instalação já está completa, ele agora então nos solicita que a gente aperte o continue para que ele reboote a máquina e carregue o sistema novo que foi instalado. Na sua instalação, o que pode acontecer? Você tem lá um pendrive, tem lá um CD. Então, esse é o momento que você pode retirá-los, tá? Aqui não é necessário porque é uma máquina virtual, mas nesse momento você pode retirar o pendrive e dar o Enter para que continue o processo. Então, repare que a máquina já está rebutando, né? Então, o sistema já foi instalado e agora ele rebutou e já voltou agora então aqui para a tela inicial, que é a tela do GRUB. Eu apertei a seta para cima e para baixo aqui só para ele não continuar sozinho e a gente olhar essa tela. Essa tela é a tela do GRUB, que tem várias entradas. Se você tiver mais de um sistema operacional, o GRUB é capaz de identificá-los e eles vão aparecer aí. Aqui tem apenas o GNU Linux, então a gente tem essa entrada aí que é Debian GNU Linux. Eu vou apertar Enter para efetivamente botar o sistema operacional. Repara que o número do kernel é o 419, não sei se deu tempo de você ver, que é o kernel atual na distribuição estável do Debian, que é o Buster. Carregando os serviços, esses OKs aí significam que os serviços subiram e que está tudo direitinho. Olha, está dando um pequeno probleminha aqui de um atraso qualquer. Alguma coisa que na minha máquina virtual ocorreu aqui, pode ser temporário. A gente fica sempre de olho para ver se está tudo em ordem. Entrou o sistema, botou o sistema, a máquina é o professor, como a gente pode ver aqui em cima. Esse é o gerenciador de login que a gente chama. Esse aqui em particular, eu já sei de antemão, se chama LightDM, tá? Então temos aqui a data e o horário, um botão para desligar e aqui a seleção. Se você escolheu mais de um ambiente gráfico, ou se posteriormente instalar mais de um, você vai ver esse ícone. Esse ícone serve para selecionar os diversos ambientes gráficos que a gente tem. A gente vai deixar como o selecionado o Mate, que é o que, ou o Mate, na verdade, que é o que a gente instalou. Eu vou colocar aqui o nome do usuário e a senha. Tá lembrado da senha? Vai ter que ver o vídeo de novo, hein, para saber a senha. E a gente vai ver a seção do Mate, como é que é. Tá aí, carregou. Repara que carrega bastante rápido, né, mesmo aqui nessa máquina virtual.
ele já mostra uma notificação dizendo que está conectado, porque aqui na máquina virtual funciona como se eu tivesse conectado com um cabo, tá? Aí aqui, esse sistema ele tem são painéis que chamam, um aqui em cima e um outro aqui embaixo. Essa é a configuração default, que naturalmente você pode customizar para o que você acha melhor. Ele tem um menu chamado aplicações. Nesse menu tem as várias subdivisões, acessórios, educativo, escritório, ferramentas do sistema, gráficos e internet, conectividade de internet e som e vídeo. Uma porção de programas já foram instalados e dá para instalar mais um monte. Aqui, locais, para você usar o navegador de arquivos, né? Então eu vou clicar, por exemplo, aqui em pasta pessoal, a gente vai ver o navegador de arquivos, que aqui no Mate chama-se Kajá. Vou fechar ali a janelinha. Então, é um ambiente que eu acho que é bastante simples, no sentido de ser pouco consumidor de recursos computacionais, mas simples também visualmente. E simples para um usuário que nunca mexeu num sistema GNU usar. Por quê? Porque tem um sistema de menus parecido com qualquer outro programa sistema operacional que você já esteja habituado com interface gráfica. Eu vou aqui rodar um terminal, porque você sabe, se não sabe, aqui no curso a gente vai muitas vezes usar o terminal. Lembre-se que quando eu coloquei a senha, eu não coloquei a senha de root. Então aqui para a gente se tornar root, eu posso usar sudo "-s". Aparece essa mensagem indicando pedindo a senha do usuário regular, que é o usuário Creteu, e avisando aqui que isso vai ser relatado, que enfim, coisas como essa, e dando uma frase bastante filosófica. Como o usuário root, que você já ouviu eu falando, pode tudo, ele aqui te avisa, olha o item 3 aí, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos lá, colocar a senha do usuário Creteu, e tá aqui. Como é que eu sei que é root? Ó? Aqui nesse terminal eu tenho esse símbolozinho como prompt, ó, o símbolozinho do cifrão, né? Isso quer dizer usuário regular. Agora que eu usei o sudo "-s", eu tenho a tralha, ou o jogo da velha, ou como queira chamar, o hashtag, qualquer coisa, e aqui eu sou o usuário root. Eu tinha falado que o usuário root tem o ID 0, tá vendo aí? Ele tem o ID 0. Então esse é um ambiente bastante leve, pode ser adequado para máquinas que não têm grande poder computacional. Vamos então agora ver como é que desliga. A gente clica ali no sistema, eu vou clicar em desligar e vou desligar a minha máquina virtual e a gente vai voltar para os nossos slides. Terminada a instalação narrada, eu quero saber se você está gostando das aulas. Se está gostando, dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se você puder e quiser dar uma colaboração financeira, no link da descrição tem como fazer isso pelo PagSeguro. Tá com dúvida? Não deixa a dúvida para lá. Procura a gente. A gente tem um grupo para esse curso no Telegram que você consegue acessar com t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Te aguardo para a próxima, que vai solucionar problemas, caso você tenha. Aqui não deu problema nenhum, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.